Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre projeto de pesquisa. O que é então uma pesquisa? Preciso construir um projeto de pesquisa. Mas o que é pesquisa? Pesquisar significa, de uma forma bem simples, procurar alguma resposta a uma indagação, uma pergunta e que você procura uma resposta. A pesquisa científica, ela é um conjunto de alguns procedimentos que são mais sistematizados, que estão baseados num raciocínio mais lógico e tem o seu objetivo de encontrar soluções para os nossos problemas. É ter uma pergunta, mas de uma forma mais científica e mais sistematizada, mostrar respostas ou soluções que atendam a esta pergunta. Então, como seria mais ou menos esse processo? Eu faço uma pergunta de pesquisa, que é algo que eu quero descobrir ou que eu quero melhorar na minha assistência. Eu penso numa hipótese, o que eu posso, se eu mudar uma assistência, ou se eu criar algo na assistência, o que eu posso melhorar. Começo a procurar os meus dados, ou a colher os meus dados, analiso quais foram os dados que eu encontrei, faço a minha conclusão e escrevo tudo como resultado do meu projeto de pesquisa. Assim, eu sigo algumas etapas. Então, a primeira etapa para se construir um projeto de pesquisa é escolher o tema. Escolha um tema que você goste bastante, porque muitas vezes ler muito sobre um tema se torna bem cansativo. Então, ler muito sobre algo que a gente gosta fica um pouco cansativo. Imagina sobre aquilo que a gente não gosta. E aí, eu já tenho um tema na minha cabeça do que eu quero trabalhar. Eu vou fazer a revisão de literatura. Vou buscar dados. O que será que já falaram sobre isso? O que se tem publicado? Será que alguém já teve a mesma ideia que eu? O que estão falando sobre? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a revisão da literatura, que a gente vai buscar conteúdo, a gente se depara. Ou alguém já fez o que você pensou em fazer. E aí, não torna o seu projeto tão legal. Ou lá há questões e indagações que não foram encontradas e que são sugeridas pelos outros pesquisadores. Então, você tem a oportunidade de encontrar outros assuntos para sua pesquisa. Justificativa. Por que você quer fazer isso? Colocar com as suas palavras, com a sua prática, com o seu desejo. Por que você está procurando por esse tema? Formular o seu problema. E aí determinar os objetivos, como nós vamos fazer. A metodologia, a receitinha de bolo de como ele vai ser feito, a coleta dos dados, a tabulação, a análise desses resultados, a conclusão e o final do seu trabalho. Nós vamos falar um pouco de cada etapa dessa. Então, começando com fontes de pesquisa. Quais são as fontes? Da onde eu devo buscar? Vale qualquer tipo de publicação? Vale qualquer material? Vale saber o conteúdo daquele site que não tem muita referência, que não tem muito embasamento científico? Então, para projeto de pesquisa, falando em pesquisa, tendo essa coisa mais sistematizada, mais lógica, a gente precisa de boas bases. E essas boas bases querem dizer o quê? Que a gente deve procurar em bases científicas, bases de dados onde estão anexados os artigos de uma forma mais científica. Então, a gente vai ter como bases de dados Medline, Cielo, o Embase, como portal a BVS, a PubMed. O Google Scholar também é uma base, Scopus, Sinarral, e existe uma grande variedade de bases, porque algumas são específicas para áreas. A Sinarral, por exemplo, ela é só sobre a enfermagem, mas existem outras áreas para engenharia, para
outras, né, para direito, existem para psicologia. Então, existem outras bases de dados e a gente adequa aqui a base à nossa área. Essas são algumas das mais conhecidas para a área da saúde. E aí eu vou lá na base, boto lá um assunto que eu quero procurar, com palavras-chave ou com descritores, e vem um montão de material. E agora? Eu vou ler tudo aquilo? Bom, uma sugestão. Coloca lá a palavra-chave na base de dados, começa a olhar o título. Então, vai olhando o título e vendo se o título realmente se adequa, se aproxima com o que você quer falar, se é do seu interesse. Aí, você lê o resumo. E vê se realmente o que o pesquisador trabalhou relacionado àquele tema tem relação com o que você deseja. Te traz respostas ou te traz alguma informação sobre. E então, você lê as conclusões. Ele foi útil para você? Ótimo! Salva esse arquivo numa pastinha para você não se perder. Como eu vou construir o meu projeto? Bom, vamos começar pela introdução. Introdução é a parte inicial. É onde a gente apresenta ao leitor sobre o que estamos falando, do que se trata. E geralmente a gente pode usar essas 3 perguntas norteadoras. Do que eu estou falando? Por que isso é importante? E o que eu vou mudar com isso? Mas dentro da introdução, explicando ao leitor, olha, o meu assunto é tal. A gente vai, colocar aqueles elementos. A revisão de literatura, o que a literatura fala sobre o assunto, a minha justificativa e formular o meu problema de pesquisa. Então, eu vou discorrer uma história sobre aquele assunto, colocando a literatura neste assunto, e aí eu coloco a minha justificativa, por que isso é do meu interesse, por que meu trabalho pode fazer diferença, formular a minha pergunta de pesquisa, e aí eu posso partir para os objetivos. Então, de uma forma, para a gente lembrar os pontos-chave da introdução: justificativa, problema, hipótese, e vou para o objetivo. Aqui algumas dicas, Coloca o assunto sem deixar dúvidas, diz o período, evidencia, isso é bom, mas alguém disse que era bom, alguém disse que aí funcionava, tem revisão sobre isso, tem estudo que fala isso, que conclui esse resultado, e você vai escrevendo e fazendo essa conjunção, e mostrando ali para o leitor um contexto, explicando esse contexto. Quando eu colocar o meu objetivo, o que é que eu quero fazer, tá? E aí eu vou deixar claro o que vai ser feito. Para a justificativa, aquela apresentação, mais prática, por que você quer fazer, pode ser com as suas palavras. Como dica fica, quais são as vantagens, os benefícios, tem importância econômica, social, ambiental. Aqui você deve ser convincente. A minha pesquisa vai mudar alguma coisa, vai melhorar alguma coisa, vai fazer diferença na assistência, porque na prática hoje a gente não usa dessa forma. Então elabore aí um parágrafo que de uma forma convincente, por que você está fazendo isso e por que é importante fazer o que você quer fazer. O problema da pesquisa, ele é entendido como uma questão que desperta o interesse e a curiosidade, que não são suficientes aí para uma solução. Então, o problema eu percebi na assistência que não é feita uma prevenção de uma forma adequada.
né? Existem várias formulações de perguntas, né? A literatura não mostra uma resposta para tal problema. Há uma lacuna de conhecimento sobre tal fato, né? Se pretende conhecer determinada função. Então, existem aí uma variedade de perguntas, mas é entender ali, né, o que é, da onde originou isso para você. Quando a gente tem alguma coisa para ser testada, implementada, a gente pode trabalhar com hipótese, né? E a hipótese é uma aposta que a gente faz sobre um resultado provável. Então, minha hipótese é que se eu orientar o paciente a fazer escovação, eu vou diminuir a litose, né? Ele vai melhorar. E aí, quando eu quero fazer um estudo quali, né, a hipótese tem uma relação mais de compreensão dos autores. Ela, de certa forma, não é muito obrigatória, porque o estudo quali, ele vem de um pensamento, de um filósofo, de entender os sentimentos, de compreender uma outra vertente. Então, a gente vai enxergar a hipótese mais em estudos quantitativos. E aí, eu fiz toda a minha introdução, já justifiquei, já falei do meu problema, já levantei minha questão, tô pronto para os objetivos. O objetivo é, de uma forma clara e explícita, para que você vai estudar o fenômeno ou o assunto, né? O que você pretende alcançar com essa pesquisa. Então, o objetivo tem que começar com verbo, tá? Verbos de ação: verificar, analisar, descobrir, determinar, tá bom? E aí, se eu tenho uma coisa muito ampla, eu preciso delimitar o campo de interesse, né? Então, se eu quero falar sobre atividade física, mas eu vou falar de atividade física para quem? Para adolescente, para criança, para idoso, para o adulto. Então, quando o assunto é muito amplo, o objetivo é muito amplo, a gente precisa delimitar, senão a gente também não vai conseguir terminar, né? A gente precisa refinar um pouco. E aí você determina o campo. Eu vou falar de atividade física para os idosos, tá? Então, eu quero analisar a atividade física dos idosos. E, de certa forma, você restringe um pouco, né, a sua área que você vai trabalhar. E aí vem a questão: é método ou é metodologia? Metodologia é o estudo dos métodos, né? Então, principalmente quando a gente fala de ciência. E método é como eu vou fazer, né? A maneira de agir. Então, a metodologia é uma ciência dos métodos. E aí a gente vai trabalhar no projeto de pesquisa pensando nessas questões: como eu vou fazer, com quem eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando vou ser feito, quanto vai ficar, né? Então, no projeto, a próxima etapa que a gente vai desenvolver, que é a metodologia, ela é com uma linguagem sempre para o futuro, porque a gente está fazendo um projeto, né? Então, eu vou realizar a pesquisa. Então, a escrita dela é toda no futuro. E eu preciso fazer um detalhamento de tudo que eu vou fazer. Geralmente ela compreende, né, esses tópicos. Delineamento do estudo, quer dizer, qual é o método que você vai usar? Amostra, quem é a sua amostra, a sua população. Procedimentos para coleta de dados, como é que você vai fazer isso? Então, é todo o seu plano de execução de uma forma detalhada, e que, de um jeito um pouco menos científico, a gente diria, é a sua receita de bolo. É como faz, passo a passo que você seguiu. O método, ele tem que ser descrito com tão detalhamento a ponto de que uma outra pessoa seja capaz de reproduzir o que você fez só seguindo o seu método. Então, aqui é bem importante esse detalhamento das funções, do passo a passo, do seu plano, uma riqueza de detalhes. Aqui tem um roteiro básico,
né? Então, como se procederá a pesquisa, quais são os caminhos, que tipo de pesquisa, como vai ser feita essa amostragem. Eu vou usar instrumentos para colher dados. Os instrumentos, eles foram construídos, eles são validados. Lembrando que a gente sempre usa instrumentos validados para fazer coleta de dados, tá bom? Qual é a forma que eu vou usar para tabular meus dados? Como eu vou analisar? Né? Qual é aí, onde eu vou fazer? Eu vou fazer no hospital? Que hospital é esse? Como ele é? Quem vai fazer? Sou eu que vou pesquisar, sou eu que vou entrevistar o paciente, sou eu que vou coletar esses dados, eu vou ter um pesquisador assistente. E sempre se manter munido, né, de bibliografia. Então, trabalhar com escalas validadas, trabalhar com instrumentos que foram validados, trabalhar com análises estatísticas que têm relação com o que você deseja coletar, com esses dados que você quer analisar. E aí, para análise estatística, a gente sempre tem um apoio de um estatístico, né? O que ajuda, então, é uma etapa que ele até nos ajuda a construir mesmo a análise para projeto. Aí eu vou desenvolver o meu cronograma. Então, eu já expliquei para o leitor sobre o que eu vou falar, eu já coloquei qual é meu objetivo, o que eu vou fazer, eu já falei sobre a minha receitinha de como eu vou fazer, agora eu preciso detalhar o tempo que isso vai acontecer. Então, aqui tem um exemplo de quais são as atividades da minha pesquisa e quais são os meses e o decorrer e em que meses que eu vou conseguir executar essas atividades, tá? E aí aqui compreende o período que você tem. Nesse exemplo, a minha aluna tem até 2024 para terminar. E aí, então, ela tem um tempo aqui de execução que ela foi delimitando a execução dessas atividades. Aí vem a questão, orçamento. Quanto vai custar a minha pesquisa? Quais são os recursos que eu preciso? Né? Vou precisar de recursos humanos, material de consumo, equipamentos, serviços de terceiros, né? Vai envolver ter que ir para outra cidade coletar esse dado? Vou precisar comprar alguma norma, algum material? Então, tudo isso é detalhado de uma forma em uma tabela, tá? E aí aqui também é da minha aluna. Então, é um exemplo de orçamento, onde ela colocou os tópicos que ela vai necessitar para desenvolver a pesquisa. Então, dentro daqueles itens, quais são os tópicos? E aí vai detalhando esse. Por que eu faço o orçamento? Porque algumas instituições, né, fornecem aí opções de fomento, né, de ajuda financeira para a execução da pesquisa. E talvez para você conseguir desenvolver sua pesquisa e tendo a possibilidade de um apoio de fomento, você consegue, né, colocar, fazer a execução destes itens. No projeto, se coloca um tópico de resultados, mas eu ainda não coletei, mas geralmente são os resultados esperados, tá? É o que você espera com aquele projeto, com aquela pesquisa, né? Depois, esse tópico, ele vai trazer, né, os gráficos, os dados, as tabelas e tudo que você encontrou como resultado na sua coleta de dados. Mas para projeto, você vai colocar resultados esperados, que são aqueles do que você espera ver quando você terminar de coletar os seus resultados. E aí, com o desenvolver da pesquisa, essa aba de resultados, ela vai abranger aqui coleta, tabulação, né, análise desses resultados e esses itens. A discussão, ela é então o momento mais rico da sua produção científica, seja da sua pesquisa, que seja a monografia, né, o seu mestrado, seja de um artigo, simplesmente. Porque nela eu vou conversar com os meus resultados e com a literatura que existe. Então, eu consegui encontrar tal resultado e a literatura é igual? É diferente, né? É parecido, e ele vai te ajudar a confrontar os resultados das pesquisas que já foram realizadas. Então, aqui a gente trabalha com essa tríade de os meus resultados, o que tem de semelhante, a minha prática clínica
e o que eu consegui encontrar e o que isso resulta. Para o projeto não vai entrar a conclusão, porque a gente, né, tá propondo realizar a pesquisa ainda, mas a gente tem, né, para a conclusão, para esse trabalho que eu já avancei, que eu já estou começando, a conclusão é a última etapa de uma pesquisa e ela vai ter aqui, né, geralmente é um parágrafo, geralmente se coloca uma síntese, né, de o que você encontrou e sempre lembrar de remeter ao seu objetivo, né? Se você tinha o objetivo de analisar a atividade física dos idosos, o que você concluiu com isso? Como que foi a atividade? O que você encontrou nessa atividade dos idosos? Então, fazer essa junção de olha para o seu objetivo, vê o que você pretendia fazer, você coletou os dados e aí? Você concluiu o quê? E não esquecer, né, das referências. As referências são a fonte, né, da onde veio a sua informação. Então, o leitor pode ler os artigos que você leu, pode se interessar por algum tema ali que você abordou e querer ler a sua referência. E para projeto de pesquisa é muito importante utilizar os artigos atuais, porque geralmente quando a gente faz pesquisa, a gente quer publicar. E para publicar tem que ser as referências dos últimos 5 anos, a não ser que sejam referências muito clássicas, aí podem ser com mais tempo, mas em geral as revistas elas pedem que seja com 5 anos, que elas sejam mais recentes, olhar para a qualidade metodológica delas, então, né, são revistas boas, são trabalhos que estão bem feitos, bem estruturados, né, que são revistas indexadas e que podem te apoiar. Falando de pesquisa, a gente fica por aqui. Você pode acompanhar um conteúdo também sobre os tipos de métodos que existem, que tá aqui no canal. Até mais!